Você destruiu minha vida inteira. Essas foram as palavras que gritei para minha irmã Helena aos 72 anos, quando descobri a verdade que ela escondeu por mais de 50 anos. Helena, que sempre fingia me proteger, que dizia ser minha melhor amiga, havia interceptado e destruído a carta de amor que Francisco me enviou na véspera do meu casamento arranjado em 1972. O que ela não esperava era que Francisco guardasse uma cópia daquela carta por todos esses anos. O que ela não sabia era que ele havia retornado à cidade disposto a me contar tudo. Aos 74 anos, ele ainda me amava. Quando confrontei Helena com as provas na mesa, ela começou a chorar e confessar tudo. Naquela manhã, tomei uma decisão que mudaria tudo. Aos 72 anos, eu finalmente ia viver o amor da minha vida. Imagine a cara dela quando anunciei que ia me casar com Francisco no mês seguinte. Meu nome é Esperança, tenho 72 anos e durante mais de 50 anos acreditei que o amor da minha vida havia me esquecido. Até descobrir que minha própria irmã destruiu nossa chance de felicidade. Se você já se perguntou o que acontece quando descobrimos que fomos traídos pela pessoa em quem mais confiávamos, essa é minha história. Moro sozinha numa casinha simples em São João del Rei, interior de Minas Gerais. E minha rotina sempre foi a mesma. Acordar às 5 da manhã, fazer meus docinhos de leite e cocada, e ir à praça vender no final da tarde. Vivo com minha aposentadoria de R$390 e o que consigo com os doces. As pessoas daqui sempre me viram como uma viúva conformada, que teve um casamento normal com meu falecido marido Benedito. Mas elas não sabem de nada. Não sabem que durante 47 anos de casamento, eu nunca amei meu marido. Não sabem que meu coração sempre pertenceu a Francisco, o filho do fazendeiro mais rico da região. E muito menos sabem da traição que minha irmã Helena cometeu contra mim. Tudo mudou numa manhã de setembro, quando o telefone tocou e uma voz que eu não escutava há décadas disse: Esperança, sou eu, Francisco. Preciso te ver. Tenho algo muito importante para te contar. Meu mundo desabou e se reconstruiu naqueles poucos segundos. Francisco havia voltado, mas ele não sabia o que estava por vir. Nem eu imaginava que descobriria uma verdade que mudaria tudo para sempre. Era 1969, quando comecei a trabalhar como doméstica na Fazenda Santa Rita, propriedade da família Almeida. Eu tinha apenas 18 anos e era a caçula de 7 irmãos. Meu pai, José, trabalhava nas terras de outros fazendeiros e minha mãe, Conceição, lavava roupa para fora. Helena, minha irmã 4 anos mais velha, sempre foi minha companheira e confidente. A primeira vez que vi Francisco, eu estava no jardim da fazenda, regando os canteiros de rosas. Ele tinha 20 anos, acabara de voltar da capital, onde estudava administração. E quando nossos olhos se cruzaram, senti como se meu coração fosse explodir no peito. Ele era alto, de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes como o cerrado mineiro, e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Você deve ser a nova funcionária, disse ele, tirando o chapéu num gesto de educação que me surpreendeu. Sou Francisco. E você? Esperança, consegui sussurrar, sentindo meu rosto queimar de vergonha e nervosismo. Daquele dia em diante, nossa amizade floresceu como as flores que eu cuidava. Francisco era diferente dos outros homens ricos da região. Ele me tratava com respeito, perguntava sobre minha família, meus sonhos. Às vezes me trazia livros emprestados e ficávamos conversando no jardim até o sol se pôr. Um dia vou construir uma escola aqui na fazenda, ele me disse certa tarde, enquanto eu podava as roseiras. Acredito que todas as crianças, independente da classe social, merecem educação. Eu me apaixonei não apenas por sua beleza, mas pela sua alma bondosa. Francisco via em mim uma pessoa, não apenas uma empregada. Ele me fazia sentir especial, inteligente, digna de amor. Durante 2 anos, vivemos esse amor platônico. Eu sonhava toda noite que um dia ele me pediria em casamento, mesmo sabendo que nossa diferença social tornava isso quase impossível.
Helena sempre me escutava falar dele com um sorriso estranho no rosto. Esperança, você precisa ser realista, ela dizia. Meninos como Francisco não se casam com meninas como nós. Ele vai brincar com você e depois vai se casar com alguma filha de fazendeiro. Mas eu não conseguia parar de sonhar. Nas noites de lua cheia, quando o jardim ficava banhado por uma luz prateada, Francisco e eu caminhávamos entre as roseiras falando sobre tudo. Sobre os livros que eu lia, sobre seus planos para o futuro, sobre como seria um mundo mais justo. Em 1971, quando eu completei 20 anos, meus pais começaram a pressionar para que eu me casasse. Benedito, o filho do seu Joaquim, está interessado em você, minha mãe anunciou. É um bom rapaz, trabalhador, vai dar uma vida digna para você. Benedito era 5 anos mais velho, trabalhava na usina de açúcar e tinha uma casa própria no centro da cidade. Era um homem de poucas palavras, religioso, respeitado pela comunidade. Mas quando olhava para ele, meu coração não sentia nada além de frieza. Mãe, eu não o amo, protestei. Amor é coisa de livro, menina. Casamento é companheirismo, respeito, estabilidade. Benedito vai cuidar bem de você. A pressão familiar se intensificou quando o pai de Francisco morreu em janeiro de 1972. Com apenas 23 anos, Francisco assumiu a fazenda e as responsabilidades familiares. Sua mãe, Dona Valentina, uma mulher severa e tradicionalista, começou a escolher pretendentes para o filho entre as filhas das famílias influentes da região. Foi nessa época que meus pais marcaram meu noivado com Benedito para março de 1972. A data do casamento foi definida, 15 de abril, uma semana depois da Páscoa. Helena me consolava todas as noites quando eu chorava. Esperança, talvez seja melhor assim. Você vai ser feliz com Benedito. Ele te ama de verdade. O que eu não sabia era que, enquanto me consolava, minha irmã estava destruindo secretamente qualquer chance de felicidade que eu pudesse ter com Francisco. Depois do telefonema de Francisco, passei 3 dias inteiros sem conseguir comer direito. Minhas mãos tremiam toda vez que pensava em revê-lo. Será que ele ainda me amaria? Será que eu ainda era a mesma Esperança que ele conheceu 50 anos atrás? Marcamos o encontro no jardim da antiga fazenda, que agora estava abandonada. A família Almeida havia se mudado para Belo Horizonte décadas atrás, e a propriedade estava à venda há anos. Mas o jardim onde nos apaixonamos ainda existia, mesmo que tomado pelo mato. Quando o vi chegando pela estrada de terra, meu coração disparou como se eu tivesse 18 anos novamente. Francisco estava grisalho, mais magro, com rugas ao redor dos olhos verdes, mas ainda era o homem mais bonito que eu já tinha visto. Esperança, ele disse, e sua voz estava embargada de emoção. Você está linda. Nos abraçamos ali, entre as roseiras selvagens que havíamos plantado juntos meio século antes. Chorei como uma criança nos braços dele. Francisco, por que você nunca me procurou? Por que desapareceu da minha vida? Ele se afastou e me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Esperança, preciso te contar algo. Algo que descobri há pouco tempo e que mudou tudo o que eu acreditava sobre nós. Sentamos no banco de pedra onde costumávamos conversar. Francisco tirou do bolso um envelope amarelado pelo tempo. Esta é uma carta que escrevi para você na véspera do seu casamento com Benedito. Uma carta onde eu declarava meu amor e pedia para você não se casar, porque queria te pedir em casamento. Meu mundo parou. Que carta? Nunca recebi carta nenhuma? Eu sei. E durante todos esses anos, acreditei que você havia recebido e escolhido Benedito. Pensei que você não me amava da mesma forma. Francisco abriu a carta com cuidado e começou a ler. Minha querida Esperança, não consigo ficar calado por mais tempo. Te amo desde o primeiro dia que te vi no jardim. Não me importo com o que minha família vai dizer. Não me importo com as convenções sociais. Quero me casar com você. Por favor, não se case amanhã com Benedito. Me encontre na capela às 6 da manhã. Se você vier, saberei que me ama também. Se não vier, respeitarei sua escolha para sempre. Minhas lágrimas caíam como chuva enquanto ele lia. Francisco, eu nunca recebi essa carta. Nunca soube de nada disso.
Helena me disse que havia entregado pessoalmente para você no dia anterior ao casamento. Ela voltou me dizendo que você havia lido, chorado muito, mas que sua decisão estava tomada, que você gostava de mim como amigo, mas amava Benedito. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Helena? Minha irmã Helena? Sim, eu estava desesperado, Esperança. Não conseguia aceitar que você não me amasse. Então procurei Helena e pedi para ela te entregar minha carta. Confiei nela porque sabia como vocês eram próximas. A realidade começou a se formar na minha mente, como uma tempestade devastadora. Helena havia mentido para nós dois. Helena havia destruído nossa chance de felicidade. Voltei para casa naquele dia como um zumbi. Minha cabeça estava explodindo com a descoberta. Durante 50 anos, eu acreditei que Francisco me havia esquecido, que nosso amor tinha sido apenas uma ilusão de juventude. E durante todo esse tempo, ele acreditou que eu o havia rejeitado. Helena morava a 3 quarteirões da minha casa. Aos 75 anos, ela nunca se casou e vivia sozinha numa casa que herdou dos nossos pais. Sempre tivemos um relacionamento próximo. Ela vinha tomar café comigo toda tarde, cuidou de mim quando Benedito morreu, me ajudava com as despesas quando o dinheiro estava curto. Como ela foi capaz de fazer isso comigo? Naquela noite, não consegui dormir. Revivia toda a nossa história na minha cabeça, procurando sinais que pudessem explicar a traição de Helena. E eles estavam lá, claros como a luz do dia, mas eu havia sido cega para vê-los. Lembrei de como Helena sempre mudava de assunto quando eu falava de Francisco, de como ela insistia que homens ricos só brincavam com moças pobres, de como ela sorria de forma estranha quando eu sonhava alto com um futuro impossível. Lembrei também de algo que havia esquecido. Helena sempre teve uma queda por Francisco. Quando éramos adolescentes, ela suspirava quando o via passar na rua. Quando comecei a trabalhar na fazenda, ela sempre perguntava sobre ele com um interesse que ia além da curiosidade fraternal. Ela estava com ciúmes, murmurei para mim mesma na escuridão do meu quarto. Helena destruiu minha vida porque não suportava me ver feliz com o homem que ela desejava. No dia seguinte, decidi investigar mais. Fui à casa de Francisco. Ele estava hospedado numa pousada do centro histórico e pedi para ver a carta original novamente. Francisco, você tem certeza absoluta de que entregou essa carta para Helena? Tenho, Esperança. Lembro como se fosse ontem. Era 13 de abril de 1972, véspera do seu casamento. Encontrei Helena na praça, perto da igreja, e pedi para ela te entregar. Estava nervoso, desesperado. Ofereci até dinheiro para ela, mas Helena disse que faria isso porque me considerava um amigo. E ela voltou no mesmo dia? Sim, umas 4 horas depois. Estava com os olhos vermelhos. Disse que você havia chorado muito, mas que sua decisão estava tomada. Disse que você pediu para eu não procurar mais, que queria ser feliz com Benedito. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Durante 50 anos, carreguei a culpa de ter me casado sem amor, pensando que era meu destino aceitar uma vida sem paixão. E Francisco carregou a dor da rejeição, acreditando que eu não o amava. Helena me fez de idiota, disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim como lava de vulcão. Ela roubou os melhores anos das nossas vidas. Francisco segurou minha mão. Esperança, ainda podemos ser felizes. Sei que parece tarde, mas eu te amo. Nunca parei de te amar em todos esses anos. A confrontação com Helena aconteceu numa terça-feira chuvosa de outubro. Eu havia passado uma semana inteira planejando o que dizer, como abordar o assunto. Parte de mim ainda esperava que tudo fosse um mal-entendido terrível. Cheguei à casa dela às 2 da tarde, como sempre fazia. Helena estava na cozinha fazendo pé de moleque, uma receita que aprendemos com nossa mãe. Oi, Esperança. Como está minha irmãzinha querida? Olhei para ela e vi, talvez pela primeira vez, as linhas amargas ao redor da sua boca, a inveja disfarçada de cuidado nos seus olhos pequenos. Helena, preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesta comigo. Claro, querida, você sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Respirei fundo e tirei a carta de Francisco do bolso. Você se lembra dessa carta? Helena empalideceu na mesma hora. Suas mãos começaram a tremer e ela se apoiou na pia da cozinha. Que
Que carta é essa? É a carta que Francisco te deu para me entregar na véspera do meu casamento com Benedito. A carta que você destruiu e mentiu sobre. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Podia ouvir apenas o barulho da chuva no telhado e o tic-tac do relógio da sala. Esperança, eu quero a verdade, Helena. Depois de 50 anos, eu mereço a verdade. Helena se sentou na cadeira da cozinha e cobriu o rosto com as mãos. Quando olhou para mim novamente, havia lágrimas nos seus olhos, mas também uma dureza que eu nunca tinha visto antes. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu salvei sua vida. Aquele menino rico ia brincar com você e depois te descartar como uma boneca quebrada. Isso não era sua decisão para tomar. Era sim. Eu era sua irmã mais velha e eu te protegia. Você era ingênua demais para ver que Francisco estava só se divertindo com você. Minha raiva explodiu como um barril de pólvora. Você mentiu para mim durante 50 anos. Você destruiu minha chance de ser feliz. Feliz? Helena riu com amargura. Você acha que seria feliz sendo rejeitada pela família dele? Sendo humilhada publicamente quando ele se cansasse de você? Eu te poupei dessa dor. Você me condenou a uma vida inteira sem amor. Você sabia que eu não amava Benedito. Benedito te amava. Ele cuidou bem de você, te deu uma casa, filhos, respeito na comunidade. Mas eu não o amava, Helena. Durante 47 anos eu vivi uma mentira, porque você tirou de mim o direito de escolher. Helena se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Você quer saber a verdade real? A verdade é que eu também amava Francisco, desde que éramos adolescentes, e não suportava ver você ter o que eu nunca poderia ter. A confissão me atingiu como um raio. Helena continuou, as palavras saindo como veneno. Você sempre foi a bonita, a meiga, a que chamava a atenção dos homens. Eu era a mais velha, mas você era a preferida de todos. Quando Francisco se interessou por você, eu não consegui suportar. Pensei que se eu impedisse vocês de ficarem juntos, talvez ele notasse em mim. E deu certo, perguntei, minha voz gelada. Francisco se apaixonou por você? Helena desabou a chorar. Não. Ele se fechou depois do seu casamento, se tornou frio, distante. Alguns anos depois se casou com uma moça de Belo Horizonte por arranjo da família. Eu fiquei sozinha, vendo você viver a vida que eu destruí, carregando a culpa e a inveja durante todos esses anos. Olhei para minha irmã, aquela mulher que eu amei e respeitei a vida inteira, e senti uma mistura de raiva, tristeza e pena. Helena havia destruído não apenas a minha vida e a de Francisco, mas a dela própria também. Helena, você roubou 50 anos de felicidade de 3 pessoas por causa da sua inveja. Espero que tenha valido a pena. Saí da casa dela debaixo de chuva, sem olhar para trás. Depois da confrontação com Helena, passei 2 dias inteiros chorando. Chorei pela jovem de 20 anos que fui, que perdeu o amor da sua vida por causa de uma traição familiar. Chorei pelos 47 anos de casamento sem paixão que vivi. Chorei por Francisco, que carregou durante décadas a dor de uma rejeição que nunca existiu. Mas no 3º dia, parei de chorar e comecei a planejar. Francisco apareceu na minha porta na quinta-feira de manhã, preocupado porque eu não havia respondido às suas ligações. Esperança, você está bem? Conversei com Helena? Contei tudo para ele. Vê-lo processar a traição de Helena foi devastador. Francisco segurou minha mão e chorou como uma criança. 50 anos, Esperança. 50 anos perdidos por causa de uma mentira. Não foram perdidos, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Foram roubados, mas ainda temos tempo pela frente. Francisco me olhou com esperança nos olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que, aos 72 anos, tomei uma decisão. Vou me casar com o homem que sempre amei. Não foi fácil. Meus 3 filhos, Antônio, de 48 anos, Maria Clara, de 45, e João Pedro, de 42, ficaram chocados quando anunciei minha decisão de me casar novamente. Mãe, você tem certeza? Perguntou Maria Clara, visivelmente preocupada. Você mal conhece esse homem. Eu o conheço há 53 anos, respondi calmamente. Conheço melhor que conheci seu pai quando me casei. Antônio,
sempre o mais prático, fez a pergunta que todos estavam pensando. Mãe, e se ele só está atrás da sua pensão e da casa? Ri da preocupação do meu filho. Francisco tem uma fazenda de gado em Minas e 3 apartamentos alugados em Belo Horizonte. Ele não precisa da minha pensão de R$ 390. João Pedro, o mais emocional dos 3, foi direto ao ponto. Você está desrespeitando a memória do papai. Essa acusação me doeu mais que qualquer outra coisa. Sentei meus filhos na mesa da cozinha e falei a verdade pela primeira vez nas suas vidas. Filhos, eu respeitei e cuidei do pai de vocês durante 47 anos. Fui uma esposa fiel e dedicada, mas nunca o amei da forma como uma mulher deve amar seu marido. Vocês merecem saber disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu pai era um homem bom e foi um pai exemplar, continuei. Mas nosso casamento foi arranjado pelas famílias. Eu me casei porque era o que se esperava de uma moça da minha época. Maria Clara foi a primeira a falar. Mãe, você nunca demonstrou isso. Vocês pareciam felizes, porque era meu dever ser uma boa esposa. Mas agora que vocês são adultos e têm suas próprias vidas, eu quero viver o que sobrou da minha. Busquei apoio também no Padre Antônio, da paróquia de São João. Ele tinha 60 e poucos anos e sempre foi um homem progressista, diferente dos padres conservadores que conheci na minha juventude. Dona Esperança, disse ele depois que contei toda a história, o Senhor nos deu o coração para amar. Se Deus está colocando Francisco novamente no seu caminho depois de todos esses anos, talvez seja um sinal de que vocês merecem essa segunda chance. Mas, padre, eu tenho 72 anos. As pessoas vão falar. As pessoas sempre falam, minha filha. Mas no final das contas, é com Deus e com sua própria consciência que você precisa estar em paz. E pelo que você me contou, sua consciência está limpa. A pessoa que mais me apoiou foi minha neta Júlia, filha de Maria Clara, uma moça de 25 anos que trabalhava como professora na escola municipal. Quando contei para ela sobre Francisco, seus olhos brilharam de emoção. Vovó, isso é o mais romântico que já ouvi na vida. Você vai se casar com seu primeiro amor. Você acha que não é ridículo uma velha de 72 anos se comportar como uma adolescente apaixonada? Vovó, o amor não tem idade. Se vocês se amam de verdade, nada mais importa. Foi Júlia quem me ajudou a escolher o vestido para o casamento. Não queria nada branco ou muito formal. Isso não combinava com uma noiva de 72 anos. Escolhemos um vestido azul claro, simples mas elegante, e um buquê pequeno de rosas brancas. Francisco também enfrentou resistência da família. Seus 2 filhos, que moravam em Belo Horizonte, ligaram várias vezes tentando dissuadi-lo. Pai, você mal conhece essa mulher, argumentava Roberto, o mais velho. Eu a conheço há mais de 50 anos, Francisco respondia com paciência. E a amo desde então. Juntos, Francisco e eu decidimos que não íamos deixar as opiniões alheias interferirem na nossa felicidade. Já havíamos perdido tempo demais. Enquanto isso, Helena começou a apresentar sinais mais evidentes de Alzheimer. Em momentos de confusão, ela confessava sua traição para qualquer pessoa que estivesse por perto. Foi assim que a história se espalhou pela cidade toda. Eu impedi Esperança de se casar com Francisco. Ela dizia para as vizinhas na padaria. Escondi a carta dele. Mentir foi errado, mas eu estava com ciúmes. As pessoas começaram a me olhar com uma mistura de pena e admiração. Pena pelo que eu havia sofrido, admiração pela coragem de recomeçar aos 72 anos. O Dr. Carvalho, geriatra que acompanhava Helena, me explicou que a doença muitas vezes faz com que os pacientes confessem segredos guardados há décadas. É como se a mente perdesse os filtros que usamos para esconder nossas verdades mais profundas. Ele disse. Helena provavelmente carregou essa culpa durante todos esses anos. E agora ela está saindo. Visitei Helena uma última vez antes do casamento. Ela estava tendo um dia lúcido e me reconheceu imediatamente. Esperança, você veio me ver? Vim me despedir, Helena. Você vai se casar com Francisco, não vai? Vou. No sábado que vem. Helena ficou em silêncio por alguns minutos. Quando falou novamente, sua voz estava cheia de arrependimento. Esperança, eu estraguei tudo, não foi?
Estraguei sua vida, a vida dele, minha própria vida. Estragou, Helena, mas agora é tarde demais para voltar atrás. Você me perdoa? Olhei para minha irmã, aquela mulher frágil e doente que havia sido minha melhor amiga e minha maior inimiga, e senti uma paz estranha no coração. Eu te perdoo, Helena, não pelos seus motivos que foram egoístas e cruéis, mas por mim mesma. Não vou carregar rancor nos anos que me restam. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de novembro. Eu havia decidido fazer a cerimônia no jardim da antiga fazenda Santa Rita, onde Francisco e eu nos apaixonamos meio século antes. Com a ajuda de Júlia e algumas amigas, limpamos o jardim, podamos as roseiras e decoramos o espaço com flores do campo. Francisco conseguiu comprar a propriedade na semana anterior ao casamento. Quero que esse jardim seja nosso, ele disse. Aqui é onde nossa história começou, e é aqui que ela vai continuar. O padre Antônio aceitou celebrar a cerimônia ao ar livre. Convidamos apenas família próxima e alguns amigos íntimos, cerca de 30 pessoas no total. Na manhã do casamento, enquanto eu me arrumava em casa com a ajuda de Júlia, Maria Clara veio me procurar. Mãe, eu preciso pedir desculpas. No início achei que você estava cometendo um erro, mas vendo a felicidade nos seus olhos, percebi que estava errada. Você estava protegendo sua mãe, filha. Não precisa pedir desculpas por isso. O papai ficaria feliz em saber que você encontrou o amor, disse ela, abraçando-me forte. Ele sempre quis ver você sorrir de verdade. Antônio e João Pedro também vieram me abraçar antes da cerimônia. Meus 3 filhos haviam decidido dar o braço comigo até o altar improvisado no jardim. Quando chegamos à fazenda, fiquei emocionada ao ver como o lugar estava lindo. As roseiras que Francisco e eu havíamos plantado décadas atrás estavam floridas, enchendo o ar com perfume doce. Cordões de luzes criavam um ambiente mágico e uma mesa pequena servia de altar. Francisco me esperava no final do caminho de pedras, vestindo um terno azul marinho simples, mas elegante. Quando me viu, seu sorriso iluminou todo o jardim. Caminhei lentamente até ele, apoiada nos braços dos meus filhos, sentindo como se estivesse flutuando. Aos 72 anos, eu finalmente estava vivendo o momento que sonhei a vida inteira. O padre Antônio começou a cerimônia com palavras que jamais esquecerei. Queridos irmãos, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Esperança e Francisco, mas a vitória do amor verdadeiro sobre todas as adversidades. Esta história nos ensina que nunca é tarde para escolher a felicidade e que o coração não envelhece quando encontra sua verdadeira morada. Francisco segurou minhas mãos e recitou os votos que havia escrito. Esperança, durante 50 anos eu carreguei a dor de pensar que você não me amava. Hoje sei que nosso amor nunca morreu, apenas foi adormecido por uma mentira. Prometo amar você pelo tempo que Deus nos permitir estar juntos. E se houver vida após a morte, te amarei também na eternidade. Minhas lágrimas caíam livremente enquanto eu recitava meus próprios votos. Francisco, durante 50 anos, vivi uma vida sem amor verdadeiro. Hoje, aos 72 anos, escolho viver minha verdade. Prometo não desperdiçar nenhum dia do tempo que nos resta. Prometo amar você com a intensidade de uma jovem de 20 anos e a sabedoria de uma mulher de 72. No momento em que o padre nos declarou marido e mulher, Francisco me beijou com a ternura de quem esperou uma vida inteira por aquele momento. O jardim explodiu em aplausos e lágrimas de emoção. Júlia havia preparado uma surpresa. Ela trouxe um violonista para tocar Aquarela de Toquinho, nossa música favorita da época em que nos conhecemos. Francisco me convidou para dançar ali mesmo, entre as roseiras, sob o céu azul de Minas Gerais. Dançamos devagar, colados um no outro, e pela primeira vez em 50 anos me senti completa. Não me importava que as pessoas pudessem achar ridículo um casal de idosos dançando de namorados. Não me importava com nada além daquele momento perfeito. Durante a festa simples que se seguiu, um almoço caseiro preparado pelas mulheres da família, recebi as felicitações de todos os convidados. Mas o momento mais emocionante foi quando uma senhora de 80 anos, Dona Carmen, se aproximou de mim. Esperança, você me deu esperança, disse ela,
segurando minhas mãos. Meu marido morreu há 5 anos e eu achava que minha vida tinha acabado. Vendo você recomeçar aos 72, percebi que ainda tenho tempo para ser feliz. Foi naquele momento que entendi completamente o significado da minha jornada. Não era apenas sobre mim e Francisco, né? Era sobre mostrar para outras mulheres que nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Nos dias que se seguiram ao casamento, Helena foi internada numa casa de repouso especializada em pacientes com Alzheimer. A doença progrediu rapidamente e em 6 meses ela não me reconhecia mais. Visitei-a algumas vezes no início, mais por dever de consciência do que por afeto. Helena passava os dias confusa, às vezes falando com pessoas que só ela via, outras vezes cantarolando canções da nossa infância. Numa dessas visitas, ela teve um momento de lucidez e me reconheceu. Esperança, você se casou com seu Francisco. Me casei, Helena. Vocês são felizes? Muito felizes. Helena sorriu e por um breve momento vi nela a irmã que eu amei na infância antes que a inveja envenenasse seu coração. Que bom, ela sussurrou. Que bom que alguém foi feliz. Helena morreu 8 meses depois do meu casamento, numa manhã fria de julho. Eu estava presente na hora da sua morte, segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: desculpa, Esperança. Desculpa por tudo. Organizei um funeral simples para ela. Poucas pessoas compareceram. Helena havia se isolado ao longo dos anos e sua traição havia se tornado conhecida na cidade toda. Mesmo assim, chorei sinceramente diante do seu caixão. Chorei pela menina que ela foi, pela mulher que poderia ter sido se não tivesse deixado a inveja comandar sua vida. Francisco me consolou naquele dia difícil. Você foi uma irmã melhor para ela do que ela foi para você, ele disse. E isso diz muito sobre quem você é. O que mais me impressionou foram as reações da comunidade ao nosso casamento. Esperava julgamentos, críticas, comentários maldosos sobre uma velha que não se enxergava. Mas o que recebi foi admiração e respeito. As mulheres da minha idade me procuravam para conversar sobre segundas chances e sobre não desistir da felicidade. Os jovens me viam como um exemplo de que o amor verdadeiro existe e vale a pena lutar por ele. Um artigo sobre nossa história foi publicado no jornal local, com o título Nunca é tarde para o amor verdadeiro. O jornalista escreveu: a história de Dona Esperança e seu Francisco nos lembra que a vida pode começar aos 70, aos 80, em qualquer idade em que decidirmos viver nossa verdade. A justiça mais doce veio quando soube que nossa história havia inspirado outras pessoas. Dona Carmen, a senhora que me falou na festa de casamento, começou a frequentar o grupo de terceira idade da paróquia e conheceu um viúvo de 75 anos. 6 meses depois, eles também se casaram. Uma jovem de 25 anos, neta de uma amiga, rompeu um noivado sem amor depois de ouvir minha história. Se Dona Esperança teve coragem de recomeçar aos 72 anos, eu tenho coragem de não me casar sem amor aos 25, ela disse. Esses foram os verdadeiros prêmios da minha jornada. Saber que minha história de superação ajudou outras pessoas a escolherem a felicidade sobre a conformidade. Francisco e eu completamos 1 ano de casamento numa manhã dourada de novembro. Acordamos no nosso quarto na fazenda. Ele reformou a casa principal e trouxe todo o conforto moderno, mas manteve o charme rural que sempre amei. Nosso cotidiano é simples e feliz. Acordamos cedo. Tomamos café juntos na varanda contemplando o jardim onde nos apaixonamos. Francisco cuida da criação de gado com a ajuda de funcionários. E eu voltei a fazer meus doces, mas agora apenas por prazer, já que não preciso mais do dinheiro. Às tardes, caminhamos pelo jardim de mãos dadas como fazíamos 50 anos atrás. Falamos sobre tudo, sobre nossos filhos e netos, sobre os livros que lemos, sobre nossos planos para o futuro. Sim, mesmo aos 73 anos, ainda fazemos planos. Viajamos para conhecer as cidades históricas de Minas, que sempre sonhei visitar. Francisco me leva para conhecer lugares que viu durante os anos em que viveu na capital. Descobrimos juntos que o amor na terceira idade tem uma qualidade especial. É livre de pressa, de ansiedade, das preocupações que atormentam os jovens.
Meus filhos não apenas aceitaram o meu novo casamento, como se tornaram genuinamente amigos de Francisco. Antônio sempre pede conselhos sobre os negócios. Maria Clara traz os netos para passar férias na fazenda e João Pedro vem todos os domingos para o almoço em família. Júlia se tornou nossa maior cheerleader. Ela documenta nossa vida com fotos e vídeos, sempre dizendo que somos o casal mais fofo do mundo. Foi ela quem criou um perfil no Instagram chamado @avoesapaixonados, onde compartilha nossas aventuras. Temos mais de 20.000 seguidores que acompanham nossa história de amor tardia. Vocês são a prova de que conto de fadas existe na vida real. Ela sempre diz: Francisco e eu estamos planejando uma viagem para a Europa no próximo ano. Aos 74 e 73 anos, respectivamente, decidimos que queremos conhecer os lugares que sempre sonhamos visitar juntos. Paris, Roma, Lisboa, destinos que pareciam impossíveis quando éramos jovens e pobres, mas que agora estão ao nosso alcance. Nunca é tarde para realizar sonhos. Francisco me diz toda manhã quando acordo ao seu lado. E ele está certo. Aos 73 anos, descobri que a vida pode começar quantas vezes a gente quiser, desde que tenhamos coragem para escolher a felicidade. Se você que está lendo esta história está passando por alguma situação parecida, se perdeu o amor da sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade, se está vivendo uma vida sem amor verdadeiro, se acha que é tarde demais para recomeçar, eu quero que saiba: nunca é tarde. Não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos, não importa quantos obstáculos existam no seu caminho. Se você tem amor verdadeiro, esperando por você em algum lugar, vá atrás. Se você está numa situação que não te faz feliz, mude. Se alguém roubou sua chance de felicidade, retome-a. Eu perdi 50 anos da minha vida por causa da traição de alguém em quem confiava. Mas não perdi a esperança. Aos 72 anos, escolhi viver minha verdade, enfrentar o julgamento dos outros, decepcionar expectativas alheias, e foi a melhor decisão que já tomei. Hoje, quando acordo ao lado de Francisco no nosso jardim das memórias, sei que cada dia é um presente. Sei que nossa história é prova de que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, não conhece idade, não se intimida com obstáculos. Se você está lendo isto de qualquer cidade do Brasil ou do mundo, lembre-se, sua história ainda não acabou. Enquanto há vida, há esperança. E como o meu nome mesmo diz, nunca desista da esperança.